O HD Hard Disk ou disco rígido é um componente de hardware do computador. Sua utilidade é o armazenamento de dados. Isto é, significa que quando algum arquivo é armazenado, ele não se perde com o desligamento da máquina, como acontece com a memória RAM. O armazenamento do HD é contado normalmente em gigabits. Porém, atualmente já existe disco rígido com capacidade de terabits. O primeiro disco rígido foi criado em 1950. Foi a primeira unidade de armazenamento magnético de tambor comercial para a Marinha Americana. Em 1956, a IBM apresentou o RAMAC 305, podia armazenar 5 MB em 50 discos em 24 polegadas de diâmetro. Por si, só a unidade de disco tinha o tamanho de uma geladeira e pesava mais de 1 tonelada. Ao longo dos 5 anos de mercado, a IBM vendeu cerca de 1.000 unidades deste sistema de disco. Em 1961, a Model 1901. Em 1961, a Model. Em 1301, Disk Storage Unity foi a sucessora do RAMAC. Ela usava uma cabeça de leitura e gravação diferente para cada disco, eliminando a necessidade de retrair e reposicionar a cabeça sobre que essa era necessário acessar dados em outros discos. A capacidade de armazenamento era de 28 MB. A IBM foi pioneira em muitos avançados e inovações nos discos rígidos, incluindo o primeiro conjunto de disco removível lançado em 1962, o IBM 1311 Disk Storage Driven era capaz de armazenar até 2,6 MB de dados em 6 pratos de 14 polegadas, cerca de 35 centímetros cada. Cada um deste conjunto passava 4,5 kg. O IBM 3340 introduziu várias inovações no design de disco rígido que estão em uso até hoje, incluindo cabeça de leitura e gravação leves e discos lubrificados. O apelido Winchester surgiu com o engenheiro responsável por seu desenvolvimento, que o chamavam de 30 por 30, porque inicialmente havia 2 conjuntos de disco com capacidade de 30 MB cada. O famoso rifle de caça Winchester de 1894 usava um cartucho também chamado de 30 por 30, e a associação foi imediata. Em 1980, a IBM rompeu a barreira dos gigabits com o lançamento do IBM 3380. Ele tinha capacidade de 2,52 GB e a velocidade de transferência de dados de 3 MB por segundo. CHTST 506. Enquanto a IBM continuava a desenvolver sistemas de armazenamento no tamanho de geladeiras para seus computadores, a CHT surgiu para reduzir o tamanho dos dispositivos e fazê-los caber dentro de computadores pessoais. Em 1980, quem estivesse disposto a gastar $1.500 poderia trocar um drive de disquete por um ST-506 e armazenar até 5 megabytes de dados no PC. O disco tinha de ser conectado a uma placa controladora instalada no PC, mas eliminava a necessidade de ficar trocando disquetes para rodar o sistema operacional
aplicativos e acessar seus arquivos salvos. O primeiro microdrive, com pratos com apenas 2,5 de diâmetro, tinha capacidade de 160 MB e foi lançado pela IBM em 1999. O conjunto era tão pequeno que podia ser colocado em um Slow Compact Flash tipo 2, com apenas 5 mm de espessura. A IBM adquiriu a divisão de discos rígidos da IBM em 2002 e os outros fabricantes, incluindo a Seagate, começaram a construir drives usando as mesmas dimensões e interface. Toshiba MK2001 MTN. Ele é tão pequeno que chega a ser fofo. O MK2001 MTN entrou para o livro dos recordes em 2005 como o menor HD do mundo, com capacidade de 2 GB e disco de 0,85 polegadas, ou pouco mais de 2 centímetros de diâmetro. O produto só chegou ao mercado em 2006 e quando a Toshiba conseguiu produzi-lo em grande volume, a capacidade já havia dobrado para 4 GB. O HD externo é um equipamento com capacidade praticamente infinita de armazenamento de dados. Um HD externo pode chegar até 3 TB de memória, completamente portátil e fácil de usar. Possui enorme capacidade de armazenamento. O HD externo também tem a maior capacidade de velocidade de acesso aos dados, chegando a ser melhor do que o desktop normal. Normalmente, separamos os tipos de HD pelas chamadas interfaces de controle. A interface nos permite saber a tecnologia do disco rígido usada para conectar a unidade central de processamento ao HD, até alcançar a capacidade a qual já estamos habituados. Os padrões de interface passaram por vários estágios, principalmente entre a metade dos anos 80 e a década de 2000. Listaremos a seguir os tipos de HD mais populares e utilizados. ATA. Esse é um dos tipos de HD que existem desde a década de 1980. Ele foi por muito tempo bastante comum de se ver em computadores tradicionais e com o tempo foi passando por transformações. Com as atualizações, ele alcançou uma 8ª versão, que permitia transferências de até 133 MB e sua capacidade chegou a 500 GB. Quem precisasse de mais do que isso, teria que instalar mais um HD na máquina, visto que já havia se tornado comum placas-mães que suportavam mais de uma conexão desse tipo. Hoje em dia, o formato caiu em desuso, pois existem versões que permitem maior capacidade de armazenamento e de taxas de transferência superiores. Somente é recomendado usar esse tipo de HD quando anexado a um processador de baixa velocidade. O HD passou por diversas mudanças desde o seu surgimento. Só para dar um exemplo de evolução, os modelos mais antigos tinham um problema que, se não tivesse sido resolvido, talvez deixaria os discos rígidos atrasados em relação ao progresso dos mais componentes de um computador. O motor de movimentação das cabeças de leituras e gravação era lento. Isso porque as cabeças precisavam ir de um cilindro a outro e faziam de um em um até chegar ao destino. Hoje, as cabeças vão diretamente ao cilindro requisitado.